Fala, rapaziada, vim gravar esse vídeo aqui pra vocês porque eu tive um aha moment aqui bem interessante, que na verdade foi um aha moment que surgiu a partir de um estudo que eu comecei a fazer aqui, incentivado pelo Nick, né? Eu conversei com o Nick umas semanas atrás e ele contou, né, o quanto ele estava focado em bet sizes e mais especificamente nas overbets, né, as duas X overbets que ele anda usando bastante, que ele acredita que maximiza o EV, né. E aí ele me incentivou a começar a estudar quais seriam os bet sizes mais lucrativos na hora de você blefar o river, né. Que muitas vezes tem vários bet sizes que vão ser plus EV, mas a gente tem que escolher qual que é o mais plus EV de todos. Né? Então eu resolvi fazer um toy game aqui simples no River para começar a estudar isso. Né? Então o que eu fiz? Eu montei aqui uma tríade, um cenário Nuts e Air contra Bluff Catcher. Né? Então tem um range aqui que tem o topo e mãos que perdem sempre para o range de Bluff Catch. Né? E aí os Bluff Catchers que sempre perdem para o topo e sempre ganham dos Bluffs. Né? E aqui um board para deixar os ranges bem polarizados, entre 100% ou 0 de equity, e sem ter nenhum efeito de blockers, né? E aí eu coloquei também um pote de 100 com effective stacks de 1000 para trás, e aí pensando qual que seria o bet size mais interessante, né? E aqui a situação óbvia que vai acontecer é o seguinte, né? Quando a gente tem um range de nuts ou air, o size mais plus EV para a gente tomar é o mais alto possível. Né? Então você vai querer usar o bet size mais alto possível com o seu valor e incluir bluffs o suficiente para que seu oponente tenha incentivo de dar call. E nesse caso aqui eu nem coloquei o all-in, mas se vocês quiserem ver, se a gente colocar o all-in aqui, ó, ele vai optar por ir o all-in, né? Ele sempre vai escolher o bet size mais alto possível. Né? Isso falando de termos de GTO, né? Se você tem um range que é nuts ou air, você sempre vai querer ir all-in e botar a maior quantidade de dinheiro no pote e depois só pegar a quantidade de bluffs que seja necessária para incentivar o vilão para ter alguma frequência de call. Tá certo? Mas o que eu estou mais interessado aqui é o seguinte: se o meu oponente estiver overfoldando o river, né, e aí overfoldando diversas frequências variadas para diferentes sizes, qual que vai ser a minha size mais lucrativa? Né, essa foi a minha principal... Por que ele está chovendo aqui ainda? Se eu tirei o all-in, acho que agora vai estar certo. Então eu quero entender, baseado nos overfolds que o field vai ter, qual que é o size que ganha mais EV dos overfolds que o vilão vai ter. Né? E aí vai ter situações que vão haver diferentes frequências de overfold para diferentes sizes, né, do field, para diferentes sizes nossas, né, que a gente utilizar. Então eu fiz aqui algumas simulações. Na verdade eu fiz dois cenários. Eu quis fazer um cenário em que há um desvio absoluto de 5%, ou seja, o vilão está overfoldando 5% a mais em todas as sizes em valores absolutos. Então, se o GTO é 66, ele está foldando 71, se o GTO é 50, está foldando 55. E depois um cenário com um overfold relativo. Bom, o vilão está foldando 10% a mais do que deveria em termos relativos. Né? Então, 10% de 66 é 6,66. E aí ele acabou overfoldando 73 e assim por diante. E aí comparar os EVs dessas frequências, desses bluffs. Né? E aí a gente tem aqui, por exemplo, o primeiro resultado. Quando o vilão overfolda 5% contra cada size, então você tem aqui os node locks, para vocês observarem que está tudo certinho. Quando tem esse overfold absoluto para cada size, o bluff é mais lucrativo na maior size possível. Tá? Então você vê que o EV de blefar com o 2x pot é 15 fichas, o EV de blefar com pot size é 10 fichas e o EV de blefar com meio pot é 7,50 fichas. Né? Então nitidamente aí o 2x pot é a size mais lucrativa para blefar quando o vilão está overfoldando aí o mesmo valor absoluto contra todas as sizes. Daí eu fiz um segundo cenário aqui no Toy Game com overfold relativo. Então eu fiz o vilão overfoldar 10% a mais
de valor relativo contra essa size, 10% a mais de valor relativo contra essa size, 10% a mais de valor relativo contra essa size. E novamente, a size que é mais lucrativa é justamente o 2xSpot, agora que ficou até ainda mais lucrativo, com 20 fichas de GV, enquanto que o pot continuou com 10 fichas de GV, porque a full jacket permaneceu a mesma, e o meio pot ficou com 5 fichas de GV, porque diminuiu um pouco a full jacket. Daí eu comecei a planilhar aqui, né, e fazer manipulações com a questão da full jacket para ver o quantos full jacket eu preciso, né, para fazer um bet size ser tão lucrativo quanto o outro. Né? Então, por exemplo, digamos que eu estou no River e eu tenho a opção de betar ou 2xPot, ou pot, ou meio pot. Né? Nesse cenário, qual é a full jacket que seria necessária para fazer com que todas essas sizes tenham o mesmo EV? Né? Então, digamos aqui que eu tenho uma full jacket, e aí eu peguei um exemplo aqui de uma situação que a gente dá bet, check, bet em single raised pot, e aqui está contra fishes as full jackets corretas, né, que a gente tem. Então, contra overbet a gente vai ter 77%. Na verdade, eu vou até colocar na faixa dos 1.5, porque acho que a maioria dos overbets vão estar mais próximas de 1.5 do que de 2xSpot, né, nessa sample aqui. Então, vamos considerar que a overbet é de 1.5x. E pot size aqui, 64% de full jacket. E se a gente pegar aqui meio pot, tem uns 53% de full jacket. Né? Então aqui 53%. Então beleza. Então, a gente observando aqui os EVs, né, fazendo o cálculo dos EVs, você vê que o overbet é muito mais lucrativo do que as outras sizes. Né? E o que acontece é o seguinte. Aqui eu fiz o cálculo também do desvio relativo desse overfold que está acontecendo. Né? Então, quando o cara folda 37%, quando ele deveria foldar 60% para ser 0 EV, ele está cometendo um desvio relativo aqui de 28,33%. Enquanto que quando ele folda 64%, sendo o fold 50%, ele está aqui cometendo um desvio relativo de 28%. E aqui, quando ele folda 53%, quando deveria foldar 33%, é um desvio relativo de 59. E você vê que a diferença de EV é drástica. A overbet é muito mais lucrativa como um blefe com esses números do que os bet sizes menores. Né? E aí, quanto deveria ser o desvio relativo das outras bet sizes para que o EV fosse o mesmo? Aí eu descobri que é basicamente uma questão do ratio aqui de uma bet size para outra. Então vamos comparar pot com meio pot, por exemplo. Meio pot é 2 vezes menor, ou pot é 2 vezes maior do que a bet de meio pot. Então, para que essas duas bets tenham o mesmo EV como um blefe, o desvio relativo do vilão tem que ser o dobro um do outro, ou seja, tem que manter a mesma proporção. Tá? Então, se eu quiser manipular o full jacket aqui para que essas duas bets tenham exatamente o mesmo EV, eu preciso que o desvio relativo esteja na mesma proporção. Então eu preciso que esse desvio relativo aqui seja o dobro desse. Então o dobro de 28 é 56. Então eu preciso de um desvio relativo de 56% para que essas bets tenham exatamente o mesmo EV. Tá certo? Então, se a gente conseguir manipular aqui para chegar num desvio relativo de 56, a gente vai ver que vai ter exatamente o mesmo EV. Olha lá. Então manipulei aqui para chegar no desvio relativo de 56% e você vê que agora os bet sizes têm exatamente o mesmo EV. Então, o que eu tirei de importância disso aqui que a gente está vendo? Né, que quando eu escolho um bet size de 2xPot, por exemplo, o único jeito de uma bet, sei lá, de pot ser maior EV que 2xPot seria se o desvio relativo contra a size de pot é 2 vezes maior que o desvio relativo de uma size de 2xPot. Né? Então, digamos que a gente tem aqui uma full equity de 80% contra 2xPot, que é uma suposição aqui razoável, considerando que a overbet mais normal aqui vai ter uma full equity de 77%. Né? Você vê que
o desvio relativo é de 20% que o cara está cometendo aqui, né? Quando ele devia foldar 67, ele foldou 80, o desvio relativo é de exatamente 20%. Então, para que eu possa ter um EV na bet de pot que seja maior EV que a de 2xpot, você vê que aqui os EVs são bem diferentes, eu preciso ter um desvio relativo exatamente o dobro do que esses 20%. Então eu preciso ter um desvio relativo aqui de 40% para que essa bet pot seja que tenha mais EV do que o 2xpot. Então eu precisaria aumentar isso aqui para algo do tipo 75, 72, 71, um pouco menos, 70, olha lá, 70. Então eu preciso que o cara folde 70% contra a bet de pot para que eu consiga exatamente o mesmo EV do que betando 2xpot com ele foldando 80%. Então qual dos cenários é muito mais provável na maioria das vezes? É muito mais provável que o cara folde 80% contra 2xpot do que ele folde 70% contra pot. Né? Eu nunca vi em nenhum lugar da Game Tree que a galera está foldando 70% para bet de pot. Né? Então, é muito mais provável que isso seja mais próximo da realidade do que isso seja mais próximo da realidade. Ou seja, é muito mais provável que uma bet de 2xpot seja mais lucrativa como um blefe do que uma bet menor. E isso eu acho que vai ser bastante frequente em linhas em que o pool está capado. Né? Então, eu peguei aqui o exemplo do bet check bet, do fold versus bet check bet. Vamos pegar o fold versus bet check bet em 3-bet pots, por exemplo. Né, aqui 3-bet pots IP, né, no caso. Call small check fold aqui. Call small check fold. Então aqui a gente vai ter uma fold equity para pot, aí vamos eliminar isso aqui. A gente vai ter uma fold equity para pot de 62% e uma fold equity para overbet de 72%. Então, novamente, a overbet é mais lucrativa do que a bet de pot. Né? Por quê? Porque aqui o desvio relativo tem que ser 1,5 vezes maior para que os EVs sejam o mesmo. E no caso aqui, o desvio relativo, enquanto um é 20%, o outro é só 24%. Né? Então, esse desvio relativo deveria ser 30% para ter o mesmo EV. Então, se eu jogar esse desvio relativo para ser 30% aqui, eu vou chegar nesse mesmo EV. Então vamos jogar para 68, foi muito. 64, 65. Olha lá. Desvio relativo de 30%, que é 1,5 vezes maior do que esse, dá uma fold equity de 65% com EV de 30%, que aí iguala os EVs. Né? Então eu preciso de uma fold equity de 65% contra pot para que tenha EV igual ao da overbet nesse caso. E eu já tenho aqui a prova da MDA que a fold para pot é 62%. Né? Então, nitidamente a overbet tem o EV maior. E é bem provável que o fold contra 2xpot seja ainda maior. Né? Então vamos ter lá uma fold equity de provavelmente uns 80% contra 2xpot ou mais. Né? Daí no caso eu tenho que 2xpot é ainda mais lucrativo. Né? Então, agora eu entendi por que o Nick está tão pilhado nessa questão das overbets, né? Porque realmente elas maximizam o EV com os bluffs, principalmente em situações que o field está muito capado, né? Porque por mais que o desvio absoluto seja maior contra sizes menores, né? Por exemplo, aqui você tem um desvio absoluto de 15%, o cara está foldando 65 quando você poderia foldar 50, enquanto que aqui o cara está tendo um desvio absoluto de só 13. Né, ele podia foldar 67, ele está foldando 80, então um desvio de 13% em valores absolutos. Mas mesmo quando o desvio absoluto é menor, o desvio relativo ainda é muito significante. Né? E, por exemplo, na comparação entre essas duas sizes, o único jeito delas terem o mesmo EV como bluff seria se o desvio relativo fosse 2 vezes maior de uma para outra. Enquanto que aqui eu tenho um desvio relativo de 30%, aqui eu tenho um desvio relativo de 20%. Então essa size vai ter um EV maior, porque o desvio relativo aqui não está sendo 2 vezes maior do que esse aqui. Né? Então, geralmente, em spots que o range do field está capado,
uma size maior, né, de blefe vai ser a que maximiza o EV. Então achei bem interessante isso aí, queria compartilhar com vocês. E basicamente isso aqui é porta aberta para a gente sair overbetando em todos os spots que o field está capado. Né? E isso vai ser basicamente todas as situações que eles dão check river, né? Geralmente quando eles dão check river pra gente, eles vão estar capados. E isso no caso, desconsiderando situações de agressão contínua, né? Por exemplo, quando a gente dá triple barrel, os caras dão check river, mas não quer dizer que eles estão capados nessa situação porque eles estão continuando contra uma agressão contínua aqui, né? Mas nos casos em que o field capa o range, tipo check call, check check, check bet check, check check check, obviamente, enfim, todas essas linhas que o field está capando o range, né? Call, check, falando agora quando o field está IP, né? Call check, da call flop, da check behind turn, vai estar capando muito range, né? Check call flop da 2 checks, da check beta turn check a river, tá bem capado, né? Então, tipo, acho que todas as situações em que o field está bem capado vai ser incentivado a gente maximizar o EV através de overbets. Beleza? Qualquer comentário que vocês tiverem, manda um salve. É nóis, falou, abraço.